Hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Como eu sempre prometo, estou aqui toda terça, 7 horas da manhã e toda quinta, 8h30 da noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. E antes da nossa aula, eu sempre respondo uma pergunta que me mandam ou por direct, ou por mensagem no WhatsApp, ou em comentários em alguma live. E caso você ainda não tenha feito a sua pergunta, nem pedido a sua live, tá na hora. Você pode colocar embaixo dessa live, depois que eu postar, o próximo assunto que você quer que eu fale na próxima live. Combinado? E aí eu vou fazer uma live bem com o tópico que você está precisando. Afinal de contas, você não precisa aprender todo o curso de inglês avançado para começar a falar. Você pode começar a falar inglês desde a primeira aula, ok? Gente, vocês estão ouvindo um barulhinho de arranhado? Eu permiti que a minha border ficasse na sala comigo, ela está cavando o chão. Olha que bacana. Gaia, vem aqui, fica quietinho aqui, ó. Deixa eu só colocar a pessoa no lugar dela aqui, ó. Fica quietinho aqui, pra gente começar a nossa aula. Bom, a pergunta dessa semana, a Fran já tá aí. Thank you very much, Fran. A Fran vai ser a minha assistente hoje, daqui a pouco eu te chamo. E é o seguinte, a pergunta dessa semana foi... Ai, gente, olha só, vou ter que mostrar. Olha que coisa mais linda, que a minha picorrucha, olha, ela vai ficar assistindo a live dali. Né, filha? Tudo bem. Então vamos voltar aqui ao que interessa. A pergunta dessa semana foi a seguinte, tá? Eu preciso fazer o curso inteiro de inglês para começar a falar? Tem gente que é assim, né? Tem gente que faz o curso inteiro e ainda não fala, né? Deixa eu só perguntar aqui, o som tá legal? Fran e Delson, o som tá bom? Tá tranquilo? Dá um joinha aí pra mim pra saber se o som tá legal, pra eu continuar aqui. Hello, dê um joinha, acho que a gente tá com um lagzinho aí. Só quero saber se o som tá legal, porque teve uma vez que eu gravei uma live inteira, depois tive que descartar, porque o som tava com chiado. Ok, joia. Então vamos lá. Bom, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Hoje eu tô toda de rosa, mas não era pra estar de rosa, errei na cor. Hoje é pra eu estar toda de verde. Hoje, no dia da live, 17 de março, é o dia de St. Patrick. O que é o dia de St. Patrick? É o dia do patrono da Irlanda. Então, os países que têm descendentes irlandeses, ou seja, quase todos, inclusive o Brasil, nesse dia eles usam verde. E quem não estiver usando verde, leva um beliscão. Olha que legal, tá? Então, no dia de St. Patrick, todo mundo usa verde e toma cerveja verde e celebra o dia do patrono do país. E por que verde? Porque a Irlanda é conhecida como a Ilha da Esmeralda, por isso a cor verde. Aí tem umas lendas, né? Lenda que se seguir o arco-íris vai chegar no pote de ouro, né? São as lendas dos irlandeses. Vale a pena depois de dar uma pesquisada. Hoje, com certeza, no jornal vai aparecer, gente. Desfile do dia de St. Patrick, que é um dia bem típico. Tá? Então todo mundo tá de chapeuzinho verde, usando o trevo lá de 4 folhas para celebrar o dia do patrono, né? Tem até uma lenda que o St. Patrick foi tocando a sua flauta e tirou todas as serpentes da Irlanda, que a Irlanda era lotada de serpentes. Então tem algumas lendas referentes à Irlanda. Então hoje, um pouquinho de cultura, né? Que é bacana a gente conhecer a cultura de outros lugares. Um pouquinho de cultura de outros países, como o dia de St. Patrick. Errei no figurino, era pra eu estar de verde. Pra falar a verdade, eu procurei minha peruca verde, não achei e depois acabei esquecendo de colocar a roupa verde do jeito que eu queria. Mas enfim, fica aí, parabéns a todos os irlandeses, né, que estão comemorando aí o dia do patrono, o dia de St. Patrick. Então se você for em algum bar aí em cidades maiores e tiver cerveja verde, você já sabe o motivo. Hoje é o dia de São Patrick, o patrono da Irlanda, que é conhecido como a Terra da Esmeralda. Ok? Elcio, my dear friend, how are you doing? Are you okay? Então vamos lá. Respondendo então a pergunta da semana, né? Qual foi a pergunta da semana? Eu preciso fazer inglês avançado para começar a falar inglês?
Bom, eu conheço aluno que termina o curso de inglês e não fala inglês. E conheço aluno que começou a fazer inglês e já fala o que está aprendendo. Eu vou dar exemplo de uma aluna. Esse ano, uma aluna me procurou que ela tinha uma entrevista de emprego. E ela não dominava o inglês, mas ela precisava fazer essa entrevista para conseguir uma promoção dentro da empresa que ela já trabalhava, né? O que a gente fez? A gente treinou o vocabulário só para essa entrevista. A gente treinou perguntas comuns numa entrevista em inglês. E foi muito bacana, porque a gente treinou exatamente as perguntas, né, que são comuns numa entrevista. E quando ela foi fazer a entrevista, ela teve tranquilidade para fazer a entrevista. E como ela estava com tranquilidade nas respostas, a entrevista não foi muito além, que já viram que ela dominava o inglês. Então, o que ela fez? Ela focou exatamente no que ela precisava. Então, o que eu indico que seja feito quando você tem pressa em falar inglês e não tem essa de ficar fazendo um curso inteiro de inglês para depois começar a falar, vai por partes, tá? Então eu vou fazer uma entrevista de inglês. Vamos treinar entrevista de inglês. Eu quero aprender a falar num restaurante, comprar o que eu quero comer sozinho, numa lanchonete, num restaurante. Então, vamos treinar, conversar num restaurante. Eu quero fazer compras. Vamos treinar o vocabulário de compras, tá? Eu quero conseguir entender o que tem no supermercado para eu comprar. Vamos treinar esse vocabulário. O que pode acontecer? Eu posso perguntar o preço, posso perguntar onde está tal coisa, posso perguntar se tem de qual marca, né? Posso perguntar quanto fica, se tem sacola, se eles entregam dinheiro, né? Se você pode passar cartão. Esse tipo de pergunta que a gente usa no dia a dia é bacana você estudar por partes, né? Foco em cada ambiente, foco em cada situação. Não querer aprender um monte de vocabulário que depois fica solto. Você tem que aprender a coisa já amarrada, já pronta para ser usada. Então você fica lá aprendendo uma lista de vocabulário que depois você não sabe usar. Tem muito aluno que usa frases decoradas que estavam no livro, tá? Isso é outra coisa perigosa. Você tem que aprender a responder sobre a sua realidade. Então, a sua verdade. Se alguém perguntar para você, eu sempre uso esse exemplo, o que você come no café da manhã? Você vai falar o que você come. Eu como pão com manteiga, café com leite, geleia, queijo. Não vai falar que você come salsicha com bacon, só porque você aprendeu no livro que era desse jeito, né? Ou então alguém pergunta para você, como é que você tá? Você responde, fine, thanks, and you? Você tem decoreba, ninguém fala fine, thanks, and you. Isso não é natural, né? O natural é você responder realmente como é que você tá. Como é que você tá? I'm okay, I'm good. I'm tired, tô cansada. I'm sleepy, tô com sono. Falar a verdade. A gente tem que aprender inglês para se comunicar. E se comunicar significa o responder com a sua verdade. Responder com as situações que fazem sentido para você. Tá? Não ficar com coisas decoradas. E nem terminar, eu quero terminar um curso inteiro para depois eu começar a falar. Não. A gente aprende e a gente fala, né? Quando uma criança aprende a falar o português, ela vai aos pouquinhos, de repente o vocabulário dela tá gigante, mas o que ela tá aprendendo, ela já tá usando. E é isso que tem que ser feito. Então, respondendo a pergunta, eu preciso terminar o inglês avançado para falar inglês? Não, você não precisa terminar o inglês avançado para falar inglês. Você pode falar inglês desde a primeira aula, tá? E assim, e nessas aulas que eu estou dando nas lives, eu estou mostrando para você que é possível você falar desde a primeira aula, né? O que eu faço para isso acontecer? Eu uso o meu método 3LP. O que é esse método 3LP? É o método que eu mostro, então o aluno olha a palavra e look, depois eu pronuncio, o aluno listen, ele vai ouvir a palavra, é o segundo L, depois eu explico, o aluno vai aprender, que é o terceiro L, que é learn, então ficou look, listen and learn, e o P de practice, que é de prática, tá? Então tudo que eu ensino, eu uso essa ordem, eu mostro a palavra, eu falo a palavra, eu explico e a gente pratica. Por que eu faço isso? Porque eu acredito muito, né? Tem uma querida psicóloga, a Maria, confirma aí, Maria, que eu tô falando besteira ou estou falando coisa certa? Eu acredito muito que a gente não pode deixar o aluno errar, né? Então eu tenho que evitar que ele erre, porque o nosso cérebro guarda o erro,
Então, olha que interessante. Então, eu vou evitar que ele pronuncie errado. Então, o que eu faço? Eu já mostro a palavra e já pronuncio. Porque como a maioria dos alunos já são alfabetizados, se eu não fizer isso, ele vai trazer a pronúncia do português. Naturalmente, o registro que a gente tem guardado aqui é o registro dos sons em português. Então, quando ele olhar uma palavra lá, ele vai querer pronunciar do jeito que é o português, né? Eu já dei várias vezes esse exemplo, mas acho um exemplo muito fácil de dar, né? Que é o love. Todo mundo fala o quê? Love, porque tá escrito love, né? Então, em português é love. Para ser love, tinha que ter L-A-T-I-O, né? E não tem esse tio. Então, eu vou querer pronunciar love. Love, e o certo é love, porque eu trago o registro do português. Por isso que eu mostro a palavra e já falo love, I love you. Maria, my dear, I love you. Né? Eu tenho que falar love para evitar que o aluno pronuncie errado. Daí depois vai ter dois trabalhos, um para esquecer e outro para falar o certo. Deixa eu ver o que a Maria colocou aqui. Exatamente, a língua materna fica mais presente, isso. Eu tô sem óculos, gente, tô forçando aqui. Há de fato um registro mental. Aí eu vou ter que achar o óculos aqui, gente. Aguenta aí. Achei, tá fácil, ainda bem que tava fácil. Há um fato esse registro mental porque muitos já são alfabetizados, é isso aí. Maria falou, mas aqui, dear, querida. Gente, tem aluno que a gente dá aula, sei lá quantos anos, Maria, 20 anos atrás que eu te dei aula? E fica esse amor, né? É uma delícia, muito gostoso. Então, voltando, né? Eu desenvolvi esse método nesses 35 anos dando aula, porque para mim ficou muito claro a língua materna influenciando tão forte na hora de aprender outra língua. Então, por que eu vou deixar o aluno errar? Tem gente que fala, não pode ver a parte escrita antes, porque não é o natural. Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever. Ok, eu acho que isso funciona muito bem com criança na primeira língua, mas a partir do momento que você tá aprendendo a segunda língua e já tem a primeira, é natural nós humanos queremos relacionar uma língua com a outra, tá? Então, eu gosto de facilitar, não ficar complicando. Por que eu vou ficar complicando, né? De repente eu tô mostrando uma palavra, ela não tá imaginando ela escrita errado, e aí ele vai guardar essa escrita errada. Não vou deixar isso acontecer. Então eu mostro a palavra, pronuncio a palavra, eu ensino a palavra e o aluno pratica. Look, listen, learn and practice. É o método 3LP que eu uso e funciona muito bem, tá? Então eu acredito que você não precise fazer curso avançado de inglês para começar a falar. Claro que se você continuar estudando, seu vocabulário vai melhorar, sua fluência vai melhorar, porque para um aluno estar assim, falando inglês confortavelmente, ele precisa de uma média de 1.200 horas. Isso é em média, tá? Tem gente que menos, tem gente que mais, depende do aprendizado de cada um. Isso muda de aluno para aluno, tá certo? Mas a média é mais ou menos isso, 1.200 horas. Por isso, olha aí, tem um queridíssimo entrando agora também. Lucas, Happy St. Patrick's Day. O Lucas tá lá na terra, que tá celebrando o dia de São Patrick, na fonte. Ele tá na Irlanda e tá aí bebendo muita cerveja verde, Lucas. Depois você me conta. E tem gente que mora fora há muito tempo e fica sem falar inglês, né? Porque tá morando fora que vai falar inglês. O que acontece? Não pratica. Então essa coisa de 1.200 horas a média é praticando. Tá? É você ouvindo e falando. Não adianta você estar só num país, mas de repente se você não convive com as pessoas, né, que estão falando inglês, não vai adiantar nada, é só uma questão de geografia. Happy Patrick's Day, é isso aí. Vamos tomar green beer hoje, hein, Lucas? O Lucas me deu um magnet, pena que eu não trouxe aqui na live para mostrar. Ele esteve no Brasil semana passada e trouxe um magnet do St. Patrick's pra mim, lindo. Depois eu faço um story mostrando o magnet, queria mostrar. Bom, tá certo, gente? Então não fica achando que você vai demorar 3 anos, 4 anos para falar inglês. Não! Você pode começar a falar inglês no primeiro dia de aula. E você vai melhorando o seu inglês conforme você vai praticando e tendo contato com a língua.
tá? Não é mágica, é prática. Tudo na vida da gente é prática, né? Dirigir, cozinhar, tudo é prática. No começo a gente tem medo, a gente acha que a gente não leva jeito. Quando você vê, você está falando, quando você vê, você está cozinhando, quando você vê, você está dirigindo. Então é um pouco de método que você se identifique, claro, tem que achar um método que você se identifique. E depois disciplina, né? E colocar como prioridade falar uma outra língua, que hoje em dia não é nenhum privilégio, né? É meio que obrigação falar inglês. Quando eu era adolescente, eu falava inglês, era o máximo. Nossa, meu pai ficava, minha filha fala inglês. Hoje em dia, quantas línguas você fala, né? Inglês não faz mais que obrigação de falar, né, gente? Porque mesmo que você não use o inglês no Brasil, no seu trabalho, você ter o inglês no seu currículo vai fazer toda a diferença, né? Então, você pode ficar aí lamentando de você não conseguir uma vaga porque você não sabia inglês, né? E você pode estar aí frustrado achando que não fala inglês, achando que você tem que estudar 3 anos e dar uma preguiça de começar. Pelo contrário, comece, porque isso vai te incentivar, porque você vai conseguir falar inglês desde a primeira aula, ok? Estudar inglês até o avançado, eu super indico, porque não dá pra gente parar, tá? Você vai terminar um curso de inglês, já sei, acabou. Não. O inglês, como qualquer outra coisa, se a gente parar, a gente esquece. Se eu ficar, sei lá, 2 anos sem dirigir, quando eu for pegar o carro para dirigir, talvez o carro morra, né? Se eu ficar 2 anos sem malhar, quando eu for malhar de novo, eu vou ter dores de novo. O meu músculo não vai estar bonitinho para malhar. Em inglês, se você ficar 2 anos sem falar, você vai acabar esquecendo um monte de coisa de vocabulário, né? Eu dou aula de inglês há 35 anos. Eu faço aula de inglês até hoje. Para quê? Para manter meu inglês vivo. Porque não adianta só eu dar aula de inglês. Eu preciso praticar com alguém que fale bem inglês. Senão eu vou ficar praticando só com os meus alunos que estão aprendendo. O que vai acontecer com o meu inglês? Ele vai diminuir, porque a língua é viva e ela tem que ser praticada. Uma pessoa que fala bonito, que fala bem o português, o que ela faz? Ela lê muito, né? Ela acaba se enriquecendo com vocabulário novo. Então a gente precisa ir atrás pra gente melhorar também, tá? Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma mágica e tudo dá pra fazer por aqui, ó. Hoje em dia a gente tem esse facilitador, né? Que eu consigo dar aula para várias pessoas ao mesmo tempo e você pode assistir essa aula no momento que você quiser com um clique, pode salvar a live para você assistir em outro momento. Então isso daqui facilita muito a vida da gente. Tá lá malhando? Coloca uma live só para você ouvir e fica treinando o que a gente está aprendendo, né? Vai tomar banho lá, coloca o celular tocando para você ouvir. Não fica perdendo tempo só com bobagem não, né? Usa o tempo a seu favor, tá? E a live que eu tô colocando aqui toda terça e quinta-feira tem conteúdo de aula para você sair da live falando o que eu ensino na live. Vamos provar isso? Que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, não é isso? Eu vou primeiro treinar hoje os dados pessoais, né? Os dados que você pode ter que responder, preencher numa ficha, ou no hotel, ou para alguma vaga de trabalho, os dados, ou cadastro numa loja, né? Dados pessoais que você vai ter que preencher. Bom, a primeira pergunta que não quer calar, né? Que a gente sempre escuta, é a famosa What's your name, né, gente? Essa nunca vai deixar de existir. What's your name? What's your full name? O que é full? Full é o nome completo. What's your full name? Tá? What's your last name? What's your nickname? Então vamos pegar aqui, ó. What's your full name? My name is Adriana Gama Tavares. Full name. Agora, se alguém me perguntar, what's your last name? Eu vou falar Tavares. My full name, Adriana Gama Tavares. My last name também é conhecido como surname, que é o nome de família, que é o último nome. Ou é last name, ou é family name, ou é surname. Às vezes, quando você vai preencher a ficha de hotel, ou mesmo no passaporte, você olha lá, tá surname. Aí tá o seu último nome primeiro, uma vírgula, depois o resto do nome, não é assim? Então, what's your full name é o nome todo.
what's your last name, ou what's your family name, ou what's your surname é o último nome, tá? Aí o primeiro nome eu não coloquei aqui, mas é first. What's your first name? My first name, Adriana. My last name, Tavares. My full name, Adriana Gama Tavares. And my nickname tá aqui, nickname, Dri, Drica, Tia Hello. Meus vizinhos me chamam de Tia Hello. As crianças aqui não sabiam o meu nome. E como eu saía e falava hello, 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 eles me chamavam de Tia Hello. Então, what's your nickname? Tia Hello, Dri, Drica. Ok? So, what's your name? É uma das perguntas. Daqui a pouco eu vou treinar com a minha assistente. Tá? Então, a primeira pergunta é essa. Bom. Outra coisa. Você pode responder, quando alguém perguntar what's your name, você pode responder direto, tá? What's your name, Adriana? What's your full name, Adriana Gama Tavares? Ou eu posso falar, what's your name? It's Adriana, né? Então eu posso falar it's e o nome, ou responder só o nome, ou então responder my name is, resposta completa. Qual que é a mais usada? It's, ou só o nome mesmo. Hello, Lilian, my dear. Good evening. Gente, aproveitando falando do good evening. Muita gente chega aqui na live e fala good night. Eu fico até chateada de corrigir. Mas good night é quando você vai embora, tá? Good night é tchau. Não chegue dando fora, né? Você chega falando good night, não vai rolar. Então, você chegou, good evening, tá? Na hora que você vai embora, good night. Tudo bem? Os dois significam boa noite, mas um é quando você chega, o outro quando você vai embora. Ok? Então, continuando aqui. O primeiro dado, então, nós já vimos que é what's your name, what's your full name, ou what's your last name, what's your first name. Ok? Show! Agora vamos para o outro. Uma coisa que pode acontecer quando alguém te perguntar, você não entender, você não vai fazer what? Não. Você pode usar can you repeat that, please? Ou você pode fazer repeat, please. Ou I'm sorry. Agora, se você estiver na Inglaterra, olha que chiquérrimo. I beg your pardon. Harry Potter. Tá? Aqui são maneiras de você usar quando você não entender. Como é que você vai pedir para a pessoa repetir? Can you repeat that, please? Ou repeat, please. Ou só assim, ó. I'm sorry. I'm sorry. Olha, a entonação é importante, tá? I'm sorry. Ou, se você estiver na Inglaterra, I beg your pardon. Porque você não entendeu o que a pessoa falou. Isso serve para qualquer coisa. Alguém fala alguma coisa, você não entendeu? Você não vai ficar no what? De jeito nenhum, tá? Então, capricha no please. Onde você puder usar please, use please. Então, can you repeat that, please? Repeat, please. I'm sorry. I beg your pardon. Um deles, não vai usar todos, tá? É um deles. Combinado? Bom, uma coisa muito comum de você ouvir também é isso aqui, ó. Spell, please. O que é o spell? Já ouviram falar do spelling game? Do spelling bee? Que é soletrar. Porque às vezes você vai para algum lugar, meu nome Tavares, vai. Eles não sabem se é com S ou com Z. Então eles vão falar, can you spell that, please? Ó, can you spell that, please? Ou então, spell, please. Aí é para você soletrar. E eu não vou falar hoje de alfabeto, mas é bem bacana você pegar lá, já deixa preparado, porque vai ter uma live sobre isso. Escreve todas as letras, tá? E aí depois você escreve como que pronuncia cada letra. Na internet tem, mas deixa eu te dar uma dica assim de ouro. Não decora na ordem. Gente, não decora na ordem. Quem decora número na ordem e alfabeto na ordem, na hora que precisar soletrar, tem que falar todos para chegar. Eu quero a foca para A, B, C, D, E, F, tá? F. F ou C, e, sabe? Você fica procurando a letra porque você não sabe qualquer uma. Então o segredo é, você anota todas as letras, coloca a pronúncia na frente. Isso que você vai escrever na frente é só para te ajudar a estudar. Tá? Não existe aquilo. Quando eu falar ei, é o A, você não vai escrever o ei. Mas é só para você estudar. Aí como que você estuda o alfabeto? Soletrando palavras aleatórias.
Ou então tá lá no trânsito, vê a placa de carro, soletra e já fala o número também, você já treina as duas coisas juntas. Mas não decora na ordem. Tem gente que só sabe falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas se olhar o número sozinho não sabe falar. Só sabe falar se falar na ordem. É a mesma coisa, não decore as coisas na ordem, porque depois você só vai conseguir se você falar todos para chegar em qual você precisa, tá? Isso é importantíssimo. E você sempre, sempre vai precisar soletrar. Então o alfabeto é aluno avançado que não cai nessa, sabe? Ah, alfabeto, imagina. E quando precisa não consegue falar, principalmente as vogais, tá? O A, E, I, O, U, meu Deus do céu, mais difícil para todo mundo, né? Eu falei que eu não ia falar do alfabeto, mas eu preciso falar uma coisa que é muito bom para você nunca mais esquecer. O A é E, porque a primeira letra não tem como esquecer, né? Agora, o E, quando você não lembrar como é que fala o E, pensa no e-mail. E-mail não é e-mail que escreve, mas eu não pronuncio e-mail porque o E é I, tá? E o I, que todo mundo confunde, lembra daquele aplicativo de pedir comida? Como é que chama? Não é iFood? Então o I é I. Assim você não esquece mais. E, I de e-mail, I de iFood. O O é fácil, que é isso ou aquilo, então é ou que fala. E o U, lembra do U2, da banda lá do Bono Vox, U2. A pronúncia do U é U, tá? Já falei as vogais, outra hora a gente vai treinar só soletrar. Vou começar a convidar vocês que estão assistindo a live para cada um soletrar uma palavra, combinado? Mas o importante é você saber que pode ser que alguém não entenda o seu nome e peça para você spell, please. Ou, can you spell that, please? Ou você mesmo, tá? Se você já falou, can you repeat that, please? Repeat, please. I'm sorry. E não consegue entender o nome que a pessoa tá falando, ou o que ela tá falando? Spell, please. Mas aí você tem que estar preparado para também entender quando a pessoa soletrar. Não tem que estar preparado só para soletrar, mas para entender quando alguém usar com você. Joia? Bom, então, voltando aqui, se alguém falar what's your name, você já sabe que você pode responder my name is, it is. Ah, mas eu não coloquei aqui, mas você pode falar também I am. Alguém fala pra mim what's your name? Eu respondo I am Adriana. Tudo bem, tá? Você pode escolher a maneira de você responder. Então treina. What's your name? I am Adriana. What's your name? Adriana. What's your name? It's Adriana. Treina as várias maneiras, tá? Amanhã você já começa a treinar. Oba, se alguém perguntar meu nome, como é que é? What's your name? O que eu vou responder? Essas 3. E outra coisa, você não precisa ficar desesperado para decorar tudo. Escolhe um. Eu vou usar esse aqui. Legal, decora esse. Mas esses outros 2, se alguém usar com você, você vai reconhecer. Eu já repeti isso algumas vezes, mas, gente, muitas vezes. Tudo na vida da gente, a gente esquece um pouquinho alguma coisa. Vamos falar de amigo, eu gosto de dar esse exemplo. Numa sala de aula, você tinha lá 30 colegas. Você lembra dos 30? Não lembro. Mas dos 5 ou dos 10, que era seu best, ou que era o mais bagunceiro, mais divertido, você lembra. Outros, você não lembra de cara, mas se alguém falar assim, você lembra? Ah, lá o João que sentava no fundão. Ah, tá, você lembra se alguém falar, né? Então, é mais ou menos isso. Esse é os 10 alunos que você lembra. Esse de baixo é aquele que se alguém usar, você vai lembrar. E aí tem uns 5 alunos da sala que a pessoa pode fazer macaquice aí pra você lembrar, você não vai lembrar. A gente esquece e tudo bem. O importante é você aprender, já sair usando, tá? Já conseguir se comunicar, para você notar que você não precisa estudar até o avançado para conseguir falar inglês. Dá pra gente começar a falar inglês desde a primeira aula. Tá certo? E você escolhe qual que você quer usar e já começa a usar em situações pontuais. Então agora a gente está treinando, por exemplo, preencher a ficha pessoal. Então a gente vai treinar isso aqui agora. Tá bom? Cada live tem um tema e você tem que trabalhar esse tema. Não precisa aprender tudo para depois começar a falar isso aqui, não. São lives uma independente da outra que dá para você treinar e já falar. Treinar e já falar. Joia? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Essa aqui é legal.
Ó, bem comum também. What's your phone number? What's your phone number? Então, eu posso falar it is e o número, ou eu posso já partir pro número direto, tá? What's your phone number? Gente, hoje em dia ninguém tá precisando falar what's your cell phone number, porque quase ninguém mais tem o telefone fixo. Então, quando fala phone number, já é o celular. Tá legal? Outra coisa, se você estiver na Inglaterra, eles não vão falar cell phone number, eles vão falar mobile. What's your mobile number? Aproveitando para falar uma coisa, a palavra number abreviada, sabe como é que é? Aqui em português é o N e a bolinha em cima, né? Em inglês é o jogo da velha. Você sabia disso? Que é aquele hashtag lá, né? É o número é a abreviação de número. Então, quando você vai colocar o número da sua casa, o número da casa dos Estados Unidos, né? Em inglês, você vai colocar aquele hashtag. Você não vai colocar N e o número, tá? Então, só para você saber, detalhe. Bom, olha aqui. What's your phone number? It is... Esse daqui é o area code, tá? DDD em inglês é area code. E aqui tem o número todo. O mais comum é falar um por um. 997852407. O 0 pode ser ou zero. Você escolhe. É mais comum o ou, tá? Ou, que é a mesma coisa da letra O em inglês. 0 e letra O é a mesma coisa. Ou. Quando tem números repetidos, você pode falar também double nine. Double, de 2 vezes, sabe? Ah, e se fosse 3 9s, eu podia falar triple nine? Não. Aí você escolhe, ou você fala 999, ou você fala double 99. Você pode falar só double, você não vai falar triple. Ou você fala um por um, tudo bem. 99, tá? Então, what's your phone number? It's e o número normal. Show? Qualquer dúvida, pergunta aí. Que eu coloco óculos para ler, porque sem óculos eu não leio nada. Legal, olha só. Agora essa daqui eu adoro. What's your email? Sempre que eu explico what's your email, eu lembro da história de um aluno meu, não vou falar onde ele trabalhava, senão vão descobrir de quem que eu tô falando. Mas ele estava com uma ligação internacional e ele tinha que passar o e-mail dele. E ele ficava assim no telefone, né? Eu vou mudar o nome dele, tá? Para não entregar quem era. Mas ele ficava assim, ok, my email is João, arroba. Ele ficava no arroba. Só sei que depois dessa ligação, o nickname dele ficou sendo arroba. Então, arroba não existe, tá? E-mail. Vamos ver, é assim, ó. Eu inventei um aqui, ficou it is. Se você não quiser usar o it is, parte direto pro e-mail, tá? Mas o mais comum é it is. It is HelloFlix, olha o arroba agora, at gmail.com. Então, olha só, dot, ponto é dot, tá? E arroba é at. Agora, olha só que interessante. Aqui a letra Gmail, eu não posso falar at gmail.com. Eu tenho que falar a letra em inglês. Então, at gmail.com, porque a letra G em inglês é G. Se for Hotmail, HelloFlix at hotmail.com. Então, aqui é importante at e dot. Aqui é uma hora que com certeza você vai precisar soletrar. Você não vai conseguir escapar disso, gente. Vai ter que soletrar. Por quê? Geralmente as pessoas têm lá um e-mail com um número, né? Sei lá, Bruna17cute. Tô inventando. Aí fica BRUNA17CUTE. Vai ter que soletrar, né? O Elcio saiu da live, né? Acho que ele não tá mais aí. O e-mail do Elcio é Elcio Lindo. Então tem, você falar um e-mail desse nos Estados Unidos, ninguém vai entender o lindo. Aqui é fácil, né? Elcio Lindo. Mas lá você vai ter que falar Elcio, com certeza vai ter que soletrar o Elcio, com certeza vai ter que soletrar o lindo também. Então essa coisa do alfabeto tem que estar pronto já, tá? Que você não vai conseguir fugir de soletrar.
Tudo bem? Então, voltando pro e-mail, tá? Mais uma perguntinha que daqui a pouco a gente vai ensaiar lá com a minha assistente, Fran. What's your email? It is, o começo do e-mail, @gmail.com, tá? Com certeza, se eu não tô enganada, o e-mail da Fran, acho que ela vai ter que soletrar, que é bem difícil de lembrar. Era info alguma coisa, se eu não tô enganada, né, Fran? Eu acho que era, tá? Então, e-mail, não esquece, é o arroba e dot. Ah, e se fosse br.com.br. Não esquece de soletrar em inglês, tá? Não pode ser BR, é BR, tá? Mais uma pergunta de dados pessoais aqui. Tudo bem aí? Alguma perguntinha? Grite, pergunte agora o Carlos para sempre. Não esquece, se você quiser alguma coisa diferente do que a gente está vendo aqui, é só colocar nos comentários que eu posso preparar uma live com a matéria que você escolheu, ok? Vamos lá, essa aqui agora, ó. How old are you? How old are you? Gente, essa é uma pergunta perguntando a idade, que muita gente erra porque traduz ao pé da letra, né? Porque seria como velho é você. Não existe isso. O how você tem que decorar assim, ó. Quando eu quero perguntar a idade, eu pergunto how old, tá? E é o verbo to be. Mesmo que eu traduza eu tenho, em inglês eu não falo I have a sua idade. Você fala I am. É como se você vestisse a idade, você é aquilo, tá? Você vai traduzir como eu tenho? Vai. Mas em inglês você fala o verbo to be. Então fica how old are you? Aí você vai responder I am, o número, e acabou. Ou, se você preferir, I am, o número, years old. Então, eu vou falar de mim. How old are you? I am 53. I am 53 years old. Ok? Eu sei que não parece que eu tenho cara de anjinho, mas é 53. Ah, você é vovó. Meu netinho já está no forninho, chegando. Então, esses cabelinhos aqui é de 53 years old, tá, gente? Então, how old are you? I am 53 years old. Ou eu paro, I am 53 e não se fala mais nisso, ok? Ah, e aí a idade de cada um, dá uma olhadinha na live que eu fiz descrevendo pessoas, que eu mostro outras maneiras de falar a idade. Eu posso falar, tá lá na adolescência, tá no começo dos 50, no meio, no final, tá lá, tem lá os seus 30 e pouco, tem maneiras de falar diferente a idade, mas olha lá na live que eu explico certinho como descrever uma pessoa, inclusive falando da idade, ok? Olha aqui agora. Where are you from? Where are you from? Toda vez que tiver o from, indica a origem. Você já viu no aeroporto, quando você vai lá, tá lá. From São Paulo to Brasília. From São Paulo to New York. É de São Paulo para... Esse from vai indicar a origem. Então, quando alguém te pergunta Where are you from? Você vai responder I am from e o país. Por quê? Não adianta você falar I am from, sei lá, I'm from Belo Horizonte. E aí? Né? A pessoa de outro país não sabe o que é Belo Horizonte. Imagina se eu falar Lorena, então, o que é Lorena? Né? Então, quando você está em outro país, o que interessa é da onde você é país. Né? Aí você vai responder, where are you from? I am from Brazil, eu falo país. Ou eu não uso from e falo I am from e falo a minha nacionalidade. I am Brazilian. Com o from, eu falo país. Sem o from, eu falo a nacionalidade. Então, ou eu falo I am from Brazil, ou eu falo I am Brazilian. Aí você escolhe. Agora, vamos dizer que a gente está treinando o inglês com um monte de brasileiro. Se ele está me perguntando where are you from, ele não quer saber que país que eu sou, que ele sabe que eu sou brasileira. Aí, nesse caso, você vai falar I am from e a cidade. I'm from São Paulo, I'm from Rio, I'm from Bahia, né? Fala cidade, fica falando estado, né, gente? Mas você entendeu. Aí você vai ser mais específico de onde você é. Ou então você fala naturalidade.
Where are you from? I am, no meu caso, I am guaratinguetaense. Ou I am from Guaratinguetá. Ok? Quem tá assistindo a live aí não sabe onde é isso? Guaratinguetá é vizinho da cidade onde eu moro, que é Lorena, e fica do ladinho de Aparecida do Norte, que acho que é a cidade aqui no Vale mais conhecida entre as pessoas que não são aqui da região, tá? Só para você saber aonde que eu estou. Aonde eu estou é diferente de aonde eu sou, né? Quando a pessoa pergunta, where are you? É onde você está. Where are you from? É da onde você é. Lembra que o from é a origem, tá? Então, voltando aqui, mais uma perguntinha que daqui a pouco a gente vai treinar. Where are you from? Tá? Mais uma aqui. Vamos lá? What's your marital status? O que é what's your marital status? Qual o seu estado civil? What's your marital status? Né? Aí você vai falar I am. I am. E aí aqui tem as opções, ó. Single, que é solteiro ou solteira, tanto faz, não tem gênero aí, tá? Married, que é casado. Divorced, que é divorciado. E widowed, que é viúvo ou viúva, tá? Então, single, married, divorced, widow. Ah, me tico-tico no fubá, não existe? Minha avó falava isso, tico-tico no fubá. Aí você tá committed, né, que tem um compromisso com alguém, mas aí não entra no marital status, tá? Marital status são só esses 4, tudo bem? Aí você fala, I am divorced, I am married, I am single, ok? Sempre que eu dou essa aula aqui, eu lembro de uma amiga, até quem é meu aluno já conhece essa história. Eu tenho uma amiga que ela é single, mas ela já tem mais de 40, ela falou que ela não fala que é single, ela fala que é divorced, que ela acha mais chique. Pelo menos alguém um dia a quis. Eu sempre lembro dela quando eu vou dar essa aula. Então, gente, você vai falar I am e o estado civil, o seu estado civil, tá? Single, married, divorced ou widowed. Widowed. Certo? Sempre com o verbo to be. Marital status. Muito bom. Vamos que vamos. Aqui agora, ó. What's your occupation? What's your occupation? Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? O que você faz da vida? Agora a pessoa pode perguntar direto. What do you do? What's your occupation? What do you do? Bom, eu posso responder I am e já falar qual é a minha profissão, ou você falar o que você faz. Então, eu posso falar assim, ó, I am a teacher, I am an English teacher, or I teach English. Eu dou aula. E pronto. Tá? I am an English teacher or I teach English. Eu escolho uma das duas. Tá? Ah, então você é enfermeira, né? Daqui a pouco a gente vai falar com a minha ajudante aí, vocês vão ver. Ela pode falar que ela é enfermeira ou que ela trabalha no hospital. Tanto faz. Tá bom? Tô sem óculos aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Opa. Deixa eu colocar o óculos, eu não enxergo, gente. É a Gi? Hello, Gi! Que saudade! Cadê minha menina linda? Já foi dormir? Ah, que saudade! Muita, muita saudade. Então, olha só. Vamos voltar aqui. What's your occupation? Ou what do you do? E você escolhe, ou você fala I am, a sua profissão, ou I e o que você faz, tá? Um dos dois. Tudo bem? Hello, hello. Combinado? What's your occupation? What do you do? What's your profession? O mais comum é isso aqui. Mais uma perguntinha pessoal pra gente. Vamos lá, mais uma. Where is Malu, Gi? Where is Malu?
Aqui agora, esse aqui é interessante, ó. What's your address? What's your address? Aqui eu tô perguntando o endereço. Tem gente que vem assim, ó. A street, blá, blá, blá. Gente, não tem como você traduzir o endereço. Porque o endereço é no Brasil. Se você for traduzir o endereço, o que vai acontecer? Nunca vai chegar nada pra você. Porque imagina lá, eu moro no Rio de Janeiro, eu colocar lá, River of January. Cara, não existe esse endereço, né? Se eu moro na rua, sei lá, Doutor Madeira, sei lá, Doutor Madeira. Imagina lá, I live on Street Dr. Wood. Não tem como traduzir, porque esse endereço não existe no Brasil. Então, endereço não se traduz. Simples assim, tá? Não traduz. Você vai falar em português. Você vai só falar o número da casa em inglês, mas o endereço você vai manter em português. Então, ó, what's your address? It is, comecei com it, estou falando inglês. Rua, ou se for avenida, avenida. Fala o nome em português. Com certeza vão pedir para você spell, please. Você vai ter que soletrar mais uma vez a importância do alfabeto. E depois você vai falar number. Lembra que eu falei? Olha lá, o hashtag, a pronúncia é number. Então, vou falar do meu endereço, ó. It is Rua Guadalajara, number 19. Ó, falei meu endereço em inglês. It is Rua Guadalajara, number 19. Aí a pessoa tem que escrever exatamente isso aqui, ó. Rua Guadalajara, 19. Quando eu vou mandar alguma coisa pra China ou pro Japão, já vem até etiqueta pra gente colar, né? Porque não tem como a gente fazer a letra deles lá, pra escrever daquele jeito. Porque o endereço deles tem que ser em japonês. O endereço pros Estados Unidos tem que ser em inglês. O endereço pro Brasil tem que ser em português. Tá bom? Tá, legal. Olha só. Se eu quero falar o bairro, é importante saber que bairro pode ser district ou suburb. Ah, então eu posso falar, eu moro lá em São Paulo, no Limão. My suburb, Limão. Suburb, Limão. Aí você vai falar para a pessoa escrever lá, bairro Limão, porque é no Brasil, tá? E CEP é zip code. Aí você vai explicar para ela, the zip code is 1, 2, blá, blá, fala o número. Eu falo assim, but zip code em português é CEP. Aí você soletra C-E-P. Porque não adianta ela colocar zip code também, porque isso não existe em português. Tá claro? O endereço, você fala os números em inglês, mas ele tem que ser todo escrito em português. Tá? Porque o endereço é no Brasil. Aí não tem nada de falar street antes, de inverter, não. O endereço no Brasil tem que ser do jeito que é em português. Não precisa inverter nada, não. Tá? Então, what's your address? Daqui a pouco a gente vai treinar. Fran, eu quero que você fale só o endereço de rua e número só e acabou, tá? Legal. Nossa, que sede, gente. Eu falo demais. Ah, Gi! She's sleeping. Se vocês forem ficar esse final de semana aqui, eu vou ver vocês. Tô com muita saudade das meninas. Muita saudade. E preciso pintar minhas unhas. Gente, a Gi tem uma filhinha que pinta as minhas unhas. Vou lá pra ela me arrumar. Minha amiguinha. Então, olha só. Vamos ver mais uma. Ó. When were you born? Eu já perguntei lá, where are you from, né? Where are you from? Tudo bem. Mas agora, eu quero perguntar, when were you born? Eu não quero mais perguntar só de onde você é, eu quero perguntar quando você nasceu. Então, se eu quiser perguntar onde você nasceu, ou eu pergunto where are you from, que eu perguntei lá atrás, ou where de onde, were you born? Were you é o verbo to be no passado, sabe? I am, you are. Aqui é you were, porque o passado de are é were. E eu tenho que inverter quando eu faço pergunta. O born nunca muda. O born continua born. Não tem aquela música? Born to be wild. Não tem? Born to be wild
é nascido para ser selvagem. Então a palavra born é do verbo nascer, que vai estar sempre junto com o verbo to be. O verbo nascer em inglês é to be born. O born não muda nunca. E a parte do verbo to be aqui está no passado, porque eu quero saber onde você nasceu, quando você nasceu, tá? Então, se eu quiser saber onde você nasceu, vai ser where were you born? Se eu quero saber quando você nasceu, vai ser when were you born? Então, when significa quando. When were you born? É que ninguém pergunta assim pra você, quando que é seu aniversário, pra preencher uma ficha, né? Porque o aniversário, você fala só o mês e o dia. E quando a pessoa pergunta, when were you born? Ela quer saber mês, dia e ano. Essa é a diferença, tá? Se eu quiser perguntar quando é seu aniversário, eu vou perguntar, when is your birthday? Às vezes alguém pergunta, né? Quando você vai, sei lá, num salão novo, alguma coisa assim, eles perguntam o seu e-mail e o seu aniversário para te mandar um parabéns, fazer alguma propaganda de marketing assim, né? Mas aqui não. When were you born é completo. Então você fala I was born in. I was por quê? Porque aqui não é I am no presente. O passado de am é was. Tá? Só para você saber, o verbo to be é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Quando você passa para o passado, tudo que era are fica were e o resto fica was. Então was é o passado de am e de is, tá? Então aqui, já que sou eu, é I was born. Quando eu quero falar só o mês, eu uso in. I was born in e falo o mês. Quando eu quero falar o mês e o dia, eu vou falar I was born on e uso o mês e o dia. Gente, porque sim. Não pergunta por quê. É assim e pronto. Quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum lá lembra que é porque sim, Zequinha e acabou. Tá? Antes de mês é in, antes de dia e mês junto é on. Ah, e se eu falar on no lugar errado? Bom, tá errado. Vai dar pra entender, mas tá errado. É a mesma coisa de eu falar, eu sou de menor, sabe? Eu tenho, sei lá, uma dó, né? Tá errado. O certo é um dó, o certo é ele é menor. Mas se eu falar de menor ou falar uma dó, vão entender, né? É feio, mas vão entender, tá? Então, olha só. Aqui, quando eu quero falar eu nasci só com mês, é in. Quando eu quero falar o mês, o dia é on. Então eu vou falar de mim agora, ó. Se alguém me perguntar, when were you born? Eu vou falar, I was born in May. Ó, May é maio. In May, in 1968. Olha como é que eu falei o ano. Eu falei 19, falei o 19, 68 e falei o 68. É muito comum a gente dividir o número dos anos em 2 para cá e 2 para lá. E aproveitando, voltando a falar um pouco de endereço, se o número da sua casa é um número grande, sei lá, 1080, você também pode falar 1080, 1080. Você também divide de 2 em 2. Se por acaso o número da sua casa tiver 3 números, vamos imaginar assim, 350, você pode falar 350. Você fala o 3 e fala o 50. Ah, mas eu posso falar 350? Pode, mas é mais comum dividir de 2 em 2 da direita para a esquerda, tá? Fica mais fácil também, né? Então, voltando aqui. I was born in May, só o mês eu usei in. In, antes de ano também uso in, porque sim, decore pronto. I was born in May in 1968. Agora eu vou falar o dia. I was born on May 7th. Ai, coloquei TH aqui? Não, esqueci de colocar o TH. I was born on May 7th in 1968. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu esqueci de colocar aqui. Geralmente em data, não sei se vocês observaram, tem uma letrinha pequenininha lá em cima. Já observaram? É porque data em inglês é tudo no ordinal. Em português, eu falo dia 1º em ordinal. Depois é dia 2, dia 3, dia 4, é tudo normal. Em inglês, não, é tudo no ordinal. Dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, dia 26º. Claro que na hora de traduzir,
eu vou traduzir tudo normal, do jeito que eu traduzo em português. Mas na hora que eu falo, eu tenho que falar com... Quase todos têm TH. O primeiro, eu vou dar uma live de números, tá? É esse mês ainda. Acompanhe aí. Ativa as notificações, que daí você recebe antes de todo mundo aí o aviso para você não perder nenhuma aula. E caso você venha perder também, se você seguir os canais, tanto do Face, do Insta, do YouTube, você também pode ver lives que já foram postadas para você não perder nenhum conteúdo, tá? Então ativa o sininho aí, segue, salva a live para você assistir depois, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, né, de assistir, de aprender inglês. Afinal de contas, você já vai conseguir usar o que você está aprendendo logo depois da aula, né? Você já vai sair falando, mesmo assistindo só uma aula. Então, compartilha com pessoas aí que você quer que aprendam inglês e de repente tem alguém realizando um sonho, né, antigo de falar inglês, alguém que já tenha tentado de tudo e nunca tenha conseguido aprender inglês. É a hora de aprender inglês já saindo falando da live, combinado? Então, olha só, voltando aqui, o número tem que ser em ordinal. Então, o primeiro é first. Aí que se eu fosse colocar aqui, era só o ST. Isso funciona também para colocação numa corrida, com a Fórmula 1. Você vai lá, o primeiro lugar tem um ST bem pequenininho em cima do 1, já notaram? O segundo lugar tem um ND bem pequenininho em cima, porque é da palavra second. São as duas últimas letrinhas. O RD é o third, de terceiro, RD. A partir do 4 é só TH, gente. Aí é fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. É só colocar o TH que fica mais fácil. 21, 22 e 23 vai voltar a ser first, second and third. Porque em inglês, o número ordinal, eu vou dar uma live com detalhes, tá? Mas o número ordinal é só o último número que vai para ordinal. Então é muito mais fácil do que o português. Em português eu tenho que falar, por exemplo, 121º. Em inglês eu falo assim, 121º. Só o último número que vai para ordinal. Então é mais fácil para falar, tá? Então 1, 2, 3. 21, 22, 23, quando eu tô falando de data, e 31, quando tiver 1, é o ST de first, quando for 2, é o ND de second, quando for 3, é o RD de third, e o resto é tudo TH. E na hora de falar, é um F, tá? My birthday is on 7th, May 7th. Outra coisa importante, quando eu falo data, o mês vem antes, tá? Então, I was born on May 7th in 1968. Ok? E só para você guardar aí, eu vou pronunciar para você depois ficar treinando. Vamos lá? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, não é October não, tá? October é Oktoberfest com K, aqui é com C, October, November, December. Então, quando você vai responder a data que você nasceu ou seu aniversário, eu quero saber só seu aniversário. When is your birthday? Você vai responder it is on, o mês e o dia. It is on, tá? What day is today? Que dia é hoje? It is March 17th. It is March 17th. Que é o dia de St. Patrick, que eu falei pra vocês que eu errei no figurino, tinha que vir de verde e vir de pink. Isso porque eu lembrei que era dia de São Patrick. Tá? Então agora a gente vai treinar tudo isso que a gente aprendeu. Eu vou fazer todas as perguntas de novo. Deixa eu colocar o óculos aqui para chamar a minha assistente, pra gente treinar. De verdade, né? Então, olha só, eu já usei o método 3LP com vocês. O que eu fiz? Eu mostrei as palavras, pronunciei, você ouviu, eu expliquei e você aprendeu. Então, 3L já foi. Já foi o look, já foi o listen e já foi o learn. Agora vamos pro practice. Vamos pro P de practice. Então, eu vou chamar aqui. Opa, peraí. Deixa... Aqui.
Search. Aqui, muito bom. Prontinho. Esperar agora a minha convidada aceitar. Já tá aí? Fran? Aê! Very good! E aí, Fran, tá nervosa? Sim, uma pilha. Tá nervosa? Sim! Você quer trocar uma escova de dente por uma bicicleta? Sim! Legal. Então, como eu falei, nesse método que eu uso 3LP, eu gosto de treinar depois, que é o principal. Aí depois o aluno vai praticar, praticar, praticar. Eu pedi para a Fran me ajudar para você ver como é que você vai treinar. Gente, simula aí, imagina você falando sozinho, imagina uma pessoa imaginária. Quem nunca teve um amigo imaginário, né? É a hora de você brincar com alguém imaginário ali. Né, Fran? Como é que você estuda, Fran? Falo pro espelho ou gravo no celular o que eu falei, escuto de novo, depois mando para você, aí você corrige. É isso aí, você tem que praticar, né? Se você não tiver com quem praticar, pratica com você mesmo, né? É uma Com maneira de se certeza. praticar. Né? Então vamos lá. Olha só, eu vou fazer todas, tá, Fran? Responde Tá. do jeito que você quiser. O importante aqui é que haja comunicação. Eu quero mostrar para você que está assistindo aí é que tem que ser natural. A gente tem que aprender inglês para falar com quem não fala português. E tem que existir comunicação. Não fica com medo de errar, não fica com medo da sua pronúncia. Ah, meu sotaque. Gente, somos brasileiros, teremos sotaques mesmo, não tem jeito de não ter, e tudo bem. O importante é você se comunicar com segurança, né? E a pessoa te entender e você entender a pessoa e boa, ok? Então vamos lá. Ok. What's your name? My name is Francimari. What's your full name, Francimari? My full name is Silva. Francimari de Azevedo Silva. Ah, ok. Em cima. Né? Ok. What's your last name? My last name is Silva. Spell, please. Silva. Tá, gente? Spell, please, ela soletrou. Uma coisa importante na hora de soletrar é você não pensar com som. A gente tem mania de fazer assim em português, ó. Tavares, tá? T-A-V-A-R-E-S. Pronto, meu nome já virou Taevares. Porque se eu pensar no I, cada I que eu pensar vai levar um E no nome. Então a gente não pode pensar com som. Vai direto. Errou? I'm sorry e começa de novo, tá? Então essa parte de soletrar é assim que funciona. What's your nickname, Francimari? Fran ou Mari? Fran. Mari? Olha. Família chama de Mari. Olha agora. What's your phone number? Aproveita aí, se tiver alguém solteiro na live, anota o telefone da Fran. Você vai perder a oportunidade de conseguir uma gata só numa live de inglês. Vamos lá, vai devagarzinho. Vai lá, Fran. What's your phone number? It is 9822524770. Ah, ok. Você viu que ela falou ou? O zero pode ser zero ou, tanto faz, tá? Tem gente batendo palminha aqui. Quem que é? Nicho Companhia. Hello! Hello, Nicho Companhia Guará. Amigos. Amigos. Olha que legal. Agora, olha só. Vamos passar para esse agora. What's your email? What's your email? It is ANFE dot FRANCIMARE at gmail.com. Você viu que ela fez nesse sonzinho? Não dá, tá? Então vamos Vai de voltar. novo? Vamos voltar no e-mail, porque não pode ter som que atrapalha. Hello, Andrea. Hello, hello.
Vai Então, encher vamos essa lá. live, peraí. Ô, Fran, fala para mim em português, qual que é seu e-mail para as pessoas entenderem ali. What's your email? enfa.francimari@gmail.com. Tá, então eu acho que seria melhor você soletrar só, você falar, aí depois você soletra, tá? Enfa Fala enfa e Francimari. soletra. Tá, Enfa Francimari, né? Enfa, I-N, tá? tá. Fala, soletra. Então vamos lá. What's your Vamos lá. email? It is enfa. enfa. Que é o ponto. Francimari. Francimari. @ que é gmail.com. .com, tá? Só que agora, claro, que ela tá falando o at, que é arroba, mas na hora que ela for falar o e-mail, não vai falar nada. Então agora você vai fazer de novo, mas quando você vai falar com alguém, você não vai precisar traduzir, tá? What's your Tá bom. email? It is enfa. Não, você faz do O jeito que que você você quer? quer. Enfa, sua Falei e letra, fala. tá? Isso. What's your email? Tá. It is enfa. enfa. Ponto. Não, Dot. não, não, não. In Francimari. English. In English. O ponto não In pode. English. Pode tudo, então? Só Não, fala e vai em eu quero que inglês. você faça assim, ó. Eu quero que você fale o enfa, soletra, o ponto em inglês, Dot. Francimari, Francimari. Soletra. isso. E aí o at de Tá. mail.com. Vai lá. Então vai. It is enfa. enfa. Dot. Francimari. francimari. @gmail.com. Ok? Oi? Então, olha, enfa, né? What's your email? Enfa. ENFA dot francimari@gmail.com. Eu não vou soletrar o Francimari agora, mas é isso, tá? Quando for uma coisa diferente, você fala a palavra e soletra em seguida. Soletra. Se você começar já soletrando, pode ser que fique confuso, tá, gente? O mais importante aqui para você treinar, não é arroba não existe, certo? Dot é ponto. E se fosse .com.br, ok? Vamos lá, treinando. Estamos agora na parte P da prática. Fran, how old are you? I am 34 years old. Se a Fran quisesse, ela poderia parar no número. I am 34 e acabou, tá? Where are you from? Olha só, são duas brasileiras conversando. Então, ela não vai precisar responder que ela é do Brasil, certo? Where are you from, Fran? I'm from Lorena. E se você não usasse o from, como é que ficaria? I am? I am Brazil. Não, sobre a cidade mesmo. I am? I am Lorena. Lorenense. Nacionalidade? Lorenense. I am Lorenense. I am from Lorena. Ou I am lorenense. Agora você está na fila da Disney e alguém perguntou para você: Hello, where are you from? I'm from Brazil. I am from Brazil. É isso aí. Tá? Fran, what's your marital status? I am single. I'm single. Por enquanto, Fran, essa live pode ter mudado a sua vida, você não sabe, né? Pode ser que seu futuro Esperando. assistindo essa live ou vá assistir depois, né? Olha só, nunca se sabe. Então, agora, Fran, what's your occupation? I am a nursing. I'm working in a hospital. Tá? Ou a Fran fala I am a nurse, ou o que você faz não tem o verbo to be, tá, Fran? Então vamos lá. Agora eu vou perguntar, what do you do? I work in a hospital. I work in a hospital, sem o verbo to be. O verbo to be é só com a profissão. Então eu falo I am a nurse, I work at a hospital. No meu caso, I am a teacher, I teach English. Qualquer uma dos dois você pode ouvir e a resposta pode ser qualquer uma das duas também. E, Fran, what's your address? It is Rua
Ana Luzia Pereira, number 140. Tá? Ela pode falar o número um por um? Pode. Ou ela poderia dividir o número de dois da direita para a esquerda. It is com a Ana Maria alguma coisa que eu já não lembro. Number 140. Tá? Dividia de dois daqui para lá e resolvia aí o endereço. Será que se alguém perguntasse what suburb? Aí você responderia o bairro. Com certeza ia ter que soletrar, tá, gente? Não ia ter jeito de não soletrar, né? Por isso que, geralmente, quando a gente vai passar endereço, a gente manda por escrito já para evitar tanta letra, tanta coisa que pode vir errada. O importante é você lembrar, endereço no Brasil se fala em português. O número você fala em inglês, mas tem que estar escrito no formato do Brasil, tá? Agora, eu vou perguntar o que não está aqui, mas só para a gente responder só o mês e o dia. When is your birthday? When is your birthday? Your birthday. When is your birthday? In August. Em August. Você viu que ela respondeu? Em August. Porque quando eu respondo só o mês, eu falo só o in. Agora o mês e o dia, Fran. It is? It is on August 28. It is on August 28. Então, o que fala? Você fala o mês antes e o dia você fala no número ordinal. Certo, gente? Agora vamos inteiro, Fran. When were you born? I was born on August 28. August. Isso? On August. Vamos de novo. I was born on August 28 in 1987. 19? Travou. 87. No ano, travou bem no ano. Vai Falei. Fala. I was born on August 28 in 1987. Não é assim, né, gente? Porque vai falar do século passado, exagera, né, Fran? Tá certo? Então, quando você quer falar só o mês é in, mês e dia é on, antes de ano é in também. Então, se a pessoa perguntar when were you born, é a data que você nasceu, né? Agora, quer saber só o aniversário? Aí é when is your birthday, tá? Então, gente, como é que você vai fazer para praticar agora, né? Fran, thank you very much, my dear. Viu? Doeu? Nem doeu. Não. Né? Imagina, super tranquilo. Very good. Thank you very much, Fran. Bom, gente, tá vendo? Quando você vai treinar os dados pessoais, você pode simular, você pode treinar aí com a sua irmã, com o seu namorado, com o seu marido, ou sozinho. Olha no espelho, pergunta e responde, faz voz diferente, se diverte. O importante é praticar. Você só vai ter excelência em tudo que você faz se você praticar. Tá? A rotina, a repetição vai fazer aquilo ser natural e tudo que a gente viu aqui vai virar um What's Your Name na sua vida. E para você acompanhar mais aulas, mais lives e cada aula sair falando um pouquinho melhor, é só ativar as notificações, acompanhar as lives toda terça, 7 horas da manhã. Eu sei que é cedo, mas Deus ajuda quem madruga, né? Não tem isso? Deus ajuda quem cedo madruga. E quinta-feira, 8h30 da noite. E fica gravado aqui. Se você não conseguir assistir na hora, assiste depois, mas salva, compartilha e segue por aqui. Qualquer coisa nova que você quiser, que eu não tenha postado ainda, você pode pedir que eu faça uma live especialmente para você. Combinado? Thank you very much. See you. Fran, thank you very much. Good night. Bye, bye. Good night.